sobre mim. Com teu manto, Com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o manto do nivelamento e do alinhamento. Talvez você não tenha ainda uma noção do que quer dizer essa palavra, mas a partir de hoje, na verdade, para que Deus faça algo tremendo na sua vida durante todos esses 12 domingos, você precisa estar ligado no que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Sabe, a gente ouve muito acerca dessa palavra no mundo aí fora. Por exemplo, um carro ele não pode andar se ele não estiver alinhado. O mesmo que ele ande, ele vai ter um desgaste dos seus pneus, do seu sistema de freio, e as demais coisas poderão até ser prejudicadas. Uma casa, se ela não for bem nivelada desde a sua base, você pode comprometer a sua construção. E na nossa vida com Cristo também não é diferente. Nós precisamos alinhar e nivelar a nossa vida com Cristo, para que o nosso caminhar, para que aquilo que nós possamos edificar na presença do Senhor venha ser feito com sucesso. Sabe, é muito importante nós entendermos acerca disso. Há um tempo que Deus vem falando ao meu coração acerca de nivelamento e alinhamento. E geralmente eu tenho falado, ministrado, irmãos, vamos alinhar o coração com o coração de Deus. Vamos alinhar a nossa visão com a visão de Deus. Sabe, e esse ano, quando eu estava em Angra dos Reis, o Senhor, Ele trouxe essa direção ao meu coração. E Deus falou, meu filho, agora sim chegou o tempo em que eu quero que a minha igreja, ela possa se alinhar, que ela possa se nivelar na minha presença. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Amós, no capítulo 7. O profeta Amós, ele foi conhecido como o profeta do nivelamento e do alinhamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o nivelamento e o alinhamento. E vamos pegar de início aqui a palavra do profeta. Amém? Amós capítulo 7, versículo 7. Quantos se encontraram? Amém? Vê se tem alguém sem a Bíblia do teu lado. Amém? Você que pode, querido, pega aí o seu laptop, amém? Anote tudo. Pastor, não tem um digital ainda, então use esse que você tem aí, manual, a sua BIC, né? E o seu caderno de Libra, amém? Mas eu queria que você sempre anotasse tudo aquilo que o Senhor viesse ministrando ao seu coração nesses dias, amém? Amém? Vê se tem alguém sem a palavra de Deus e compartilhe com ele, por favor. Está escrito assim no livro de Amós, capítulo 7, versículo 7. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando o prumo, e tinha um prumo nas suas mãos. E o Senhor disse, que vê tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Amém? Vamos lá, versículo 8. O Senhor me disse, que vê tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. Pode fechar a sua Bíblia, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nessa noite, inaugurando esse tempo profético, esse tempo sobrenatural. E agora nós oramos ao Senhor para que a tua palavra ela possa vir de encontro aos nossos corações. Meu Deus, nós entramos aqui acreditando, Senhor, que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações nessa noite. Há pessoas nesse lugar, Deus, ó Pai, que acreditam que hoje, Deus, talvez, meu Deus, ó Pai, o Senhor vai fazer um milagre na vida deles, Deus. Que eles precisam de algo forte. Eu sei que tudo que o Senhor faz é estabelecido mediante a sua palavra. Então, à medida que a tua palavra for sendo liberada, começa a operar no meio da tua igreja. À medida que a tua palavra for sendo liberada, comece, Deus, ó Pai, a se manifestar no meio da tua igreja, Senhor.
porque eu sei que através da tua palavra, através da tua boca, Deus, ouve luz, meu Deus, ó Pai, através da tua boca, Deus, ó Pai, ouve toda a criação, e eu sei que é através da tua palavra que vai acontecer libertação, que é através da tua palavra que vai acontecer sinais, que vai acontecer manifestações, que vai acontecer milagres nessa noite. Então, Pai, em nome de Jesus, eu rejeito agora todo espírito de ignorância, Senhor. Deus, ó Pai, de falta de entendimento, ou Deus, ó Pai, seja qual for, Deus, ó Pai, o principado que tentar roubar aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Pai, essa palavra não vai cair em um terreno onde os pássaros virão comer, mas essa palavra irá brotar, Deus, porque vai cair num terreno fértil, que é os nossos corações. Os nossos corações nessa noite estão receptíveis à tua palavra, os nossos corações nessa noite estão abertos, Deus, ó Pai, para a tua palavra, e eu sei, Deus, ó Pai, que a tua palavra vai florescer, vai frutificar, e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vai trazer, Deus, ó Pai, transformação, vai trazer salvação, vai trazer cura, vai trazer milagre. Então nessa noite, Senhor, Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos ao teu Santo Espírito, Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar um pouquinho acerca do profeta que profetizou essa palavra. Na verdade, o profeta Amós, ele teve o seu ministério mais ou menos 760 anos, ou 750 antes de Cristo, e ele foi um profeta que profetizou num tempo difícil. Por que um tempo difícil? Porque naquele tempo havia muita prosperidade, havia muita fartura, havia muita bonança. Deus tinha abençoado aquela nação de uma forma tão grande, que aquele povo, sabe o que eles fizeram? Se esqueceram da presença de Deus. Aquele povo estava tão bem financeiramente, aquele povo estava tão bem no que se diz respeito à tua vida material, que eles se esqueceram de cuidar da sua vida espiritual. E aí então Deus levanta esse profeta, um homem chamado Amós, né, para profetizar naquele tempo. E esse camarada então começou a trazer uma mensagem pesada. E uma das coisas que me chama a atenção na vida de Amós é o seu nome, porque na verdade o próprio nome dele já é um nome profético, aquele que suporta o jugo. Ou seja, Amós significa aquele que suporta o jugo. E aquele homem na verdade recebeu um jugo, na verdade recebeu uma mensagem difícil de se passar, porque naquele tempo, irmãos, havia muito dinheiro, ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber de uma vida com Deus. E aí Deus levanta esse homem, mais ou menos 760 anos, como eu disse, antes de Cristo. E ele tem um ministério um pouco curto. O seu ministério é um ministério parecido com o de João Batista. Ele teve um ministério de 2 anos nessa terra, e ele foi um profeta que profetizou o juízo. E esse cara foi muito mal interpretado, sabe? E uma das coisas que me chama a atenção na vida do profeta Amós é que no Velho Testamento, se você parar para estudar, se você parar para analisar o que estava acontecendo naqueles dias, olha, os homens daquela época, meus irmãos, eles consideravam um profeta uma profissão. E havia até escolas de profeta. Nós podemos ver quando estudamos acerca de Elias, de Eliseu. Mas o profeta Amós, ele não estudou numa escola profética. Pelo contrário, ele rejeitou estudar numa escola profética. E ele ainda fala dentro da palavra que ele não queria ser profeta. Ele não era nem filho de profeta, mas ele recebeu um chamado de Deus. E aquele camarada, ele trabalhava na verdade cuidando de bois, de ovelhas. Ele também trabalhava cuidando de plantações, era um agricultor. Ele trabalhava com uma planta mais ou menos parecida com a amora, chamava-se cicromo. E ele dizia que ele não queria ser profeta. E ele vivia no pasto. E a visão que Deus começou a entregar, na verdade, para ele, começou no pasto. E o que mais me chama a atenção é porque pasto, na verdade, querido, quando nós estudamos na Bíblia, pasto quer dizer anonimato. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava no anonimato, mas Davi recebeu um chamado de Deus. E ele estava tão no anonimato que nem a sua família se lembrou dele, quando o profeta chegou na sua casa para poder ungir o rei de Israel. Sabe, aquele profeta vivia na mesma situação. Ele vivia no pasto, ele não tinha, querido, na verdade uma identidade. Ele não era alguém conhecido, ele não era um profeta de nome, mas ele recebeu um fardo, ele recebeu um jugo. E naquele jugo, na verdade, ele tinha que profetizar o juízo de Deus. E aí sabe o que Deus faz? Deus pega aquele homem lá no anonimato, lá no pasto, e Deus começa a dar visões para aquele homem. Sabe, querido, eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que é o tempo de Deus começar a te dar visões.
Talvez você está no anonimato, ninguém te conhece, ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe aquilo que você faz. Mas entenda uma coisa, querido: Deus está levantando uma geração que não tem nome, Deus está levantando uma geração que não tem reconhecimento aí fora, mas uma geração comprometida com os céus. E uma geração que é comprometida com os céus vai ser uma geração que vai receber visões sobrenaturais para os últimos dias. Pastor, mas o senhor está dizendo isso porque o senhor não me conhece, o senhor não sabe quem eu sou. Querido, se Deus pegou um boiadeiro, um pastor de ovelhas, um agricultor, e fez dele um profeta, não importa a sua situação. Eu quero dizer para você, existe uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é maior do que a circunstância da sua vida. Então entenda uma coisa, acredite, porque eu quero profetizar para você hoje: Deus vai te tirar do anonimato, Deus vai te levar às nações. E além da mensagem do juízo de Deus, do prumo de Deus, do nivelamento, Amós trouxe uma profecia sobre o rugir do leão. No capítulo 3, versículo 8, ele fala acerca do rugir do leão, sabe? E aí Deus começou a falar no meu coração que essa geração sem face vai ser levantada nas nações da terra para levar o rugir do leão. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, abra o seu coração, porque a partir de hoje Deus está te preparando com uma boca profética. Então deixa o leão rugir através da tua vida, porque Deus vai te levar aos quatro cantos dessa terra e vai te usar com poder e com autoridade. Amós, ele teve 5 visões, e dentro dessas 5 visões, 3 estão no capítulo 7. A primeira visão que ele teve foi a visão dos gafanhotos. Deus, quando viu que aquele povo estava muito ligado nas coisas materiais e que aquele povo não queria buscar as coisas espirituais, Deus então disse para Amós que iria enviar uma praga, ou seja, os gafanhotos, para comer, para acabar com as riquezas daquele povo. Mas sabe o que aconteceu? O profeta intercedeu pelo povo. E quando o profeta intercede pelo povo, o próprio Deus então se arrepende. Por amor ao profeta, por amor ao comprometimento do profeta com a sua palavra, o que acontece, querido? Deus se arrepende. Então essa foi a primeira visão, dentro das 3 visões que estão no capítulo 7. A segunda visão foi a visão do fogo. Deus estava tão irado com aquele povo, porque naqueles dias, irmãos, aquela geração, aquele povo que passou por aquele tempo de Amós, era um povo depravado, um povo ligado às coisas imorais, um povo, meu irmão, que tinha a sua vida desvirtuada, uma vida totalmente depravada nas questões sexuais, na idolatria. E aí então Deus vira para o profeta e diz: olha, eu não aguento mais esse povo, eu não estou mais suportando esse povo. Na verdade, imagino eu que aquele povo não perdia para Sodoma e Gomorra. E aí quando Deus então diz que vai fulminar aquele povo com fogo, o profeta se levanta, querido, e diz: Senhor, não faça isso, por favor. Sabe, profeta é alguém que tem que intermediar em favor do povo. E aí Deus mais uma vez se arrepende. Eu estava orando esses dias no hotel onde eu estava, e eu falei: Deus, por que o Senhor ainda não acabou com o Brasil numa época tão depravada como essa, o carnaval? Porque Deus, eu creio que as coisas que acontecem, as orgias que acontecem nessa data, Senhor, devem, na verdade, causar escândalo ao povo de Sodoma e Gomorra. Se aquele povo viesse aqui, irmãos, nos dias do carnaval, quem sabe aquele povo ia ficar assustado com tamanha depravação, com tamanha orgia que acontece. Aí sabe o que Deus falou comigo enquanto eu estava meditando nisso no hotel? Deus falou ao meu coração: filho, sabe por que eu não fulminei o Brasil? Porque existe uma geração profética clamando por ele. Existe uma geração que diz: não, pai, por favor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então entenda uma coisa, querido, Deus está honrando a tua vida, porque você faz parte de uma geração profética. Mas aí vem a terceira visão, que está registrada no capítulo 7, versículo 7, aonde o profeta vê um muro, e juntamente com aquele muro ele vê um prumo. E aí, na verdade, Deus faz uma pergunta para ele, e Deus pergunta para ele, olha, no versículo 8, o que tu vê, Amós? E ele disse: eu vejo um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Sabe, Deus agora estava dando uma visão, dizendo para ele já: olha, não adianta você interceder, porque esse povo agora vai ter que acatar a essa visão.
Esse povo vai ter que agora estar debaixo dessa visão. Por quê? Porque na verdade a visão do prumo é como se Deus estivesse dizendo: eu quero alinhar o meu povo, eu preciso alinhar o meu povo. Eu quero que o coração de Israel seja o meu coração. Eu quero que a visão de Israel seja a minha visão. Eu quero que a unção de Israel seja a minha unção. O meu povo tem que se alinhar, para que então eu possa usar de misericórdia, para que então possa usar de amor para com esse povo. Sabe, querido, quando Deus me falou acerca dessa palavra, Deus disse que essa mensagem é a mensagem dos últimos tempos. Essa mensagem, quando veio para Israel, veio para trazer juízo. Ou aquele povo entrava no prumo, ou aquele povo, meu irmão, ia experimentar a fúria de Deus. Sabe, o muro fala de vida, o prumo fala de conserto. E muitas vezes, querido, o muro que nós levantamos, ou seja, a vida que nós construímos, ela não foi edificada em cima de princípios bíblicos, em cima de uma santidade. Mas quem sabe o muro que você levantou, quando nós pregamos aqui acerca de Zacarias, nós falamos sobre isso. Quem sabe o muro que você levantou na sua vida, o tijolo que você usou foi a vaidade, o tijolo que você usou foi o orgulho, foi a soberba. Então a tua vida foi sendo edificada em cima de coisas, querido, que não agradam a Deus. E até então, quem sabe você pode pensar: mas eu estou na igreja, eu conheço Deus. Querido, é tempo de nós não só conhecermos a Deus, mas vivemos uma vida de intimidade com Ele. Sabe, uma vida apaixonada na presença dEle. Uma das palavras proféticas a desse profeta foi: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Na verdade, querido, se nós queremos ter um encontro com Deus, é tempo de nós alinharmos, de nós nivelarmos a nossa vida com a vida de Deus. É como se hoje Deus estivesse dizendo para você: eu quero endireitar a sua vida, eu preciso endireitar a sua caminhada. Porque até então, quem sabe, humanamente falando, tudo está bem na tua vida, querido. Mas quando você entra no seu quarto, só você e Deus, ou quem sabe debaixo do seu chuveiro, só você sabe que nada está bem. Você sabe que a vida que você está vivendo é uma vida de farsa, é uma vida de engano. É o que acontecia naqueles dias. Aquele povo era um povo de promessa, aquele povo era um povo de chamado, mas aquele povo vivia debaixo de engano. Tem muita gente, querido, dentro aqui desse lugar nessa noite, que tem chamado, que tem promessa, mas está vivendo sobre uma vida de engano. Entenda uma coisa, querido, é tempo de você abrir o seu coração, é tempo de você rejeitar todo o principado, toda a potestade na tua vida, cingir os teus lombos com a verdade e falar: Senhor, por favor, me prepara, porque eu não quero mais ser empecilho. Eu quero que as promessas do Senhor se cumpram sobre a minha vida. Então, querido, nessa noite nós vamos falar sobre algumas coisas que precisam ser niveladas e alinhadas na tua vida. Talvez Deus vai falar com alguns aqui na vida sentimental. Talvez outros Deus fale na vida financeira, talvez outros Deus fale na vida espiritual, mas eu quero dizer para você uma coisa: acate a voz do Senhor, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria que você abrisse agora comigo a sua Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo 14. Lucas capítulo 11, versículo 14. Lucas capítulo 11, versículo 14. Quem encontrou? Amém? 11, versículo 14, está escrito o seguinte: estava ele, Jesus, expulsando um demônio, o qual era mudo. Os outros evangelhos dizem que era mudo, surdo e até mesmo cego esse jovem. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e todos ficaram maravilhados entre meia multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Outros, tentando, o pediam num sinal dos céus. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino contra si
mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividindo contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é vos chegado o reino de Deus. E quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, e tudo quanto está, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-lhe, tira-lhe a armadura, e tudo que ele confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo, aliás, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Quando o espírito imundo tem saído, o homem anda por lugares secos buscando repouso. E não achando disso, tornarei para sair à casa de onde saiu. E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Queridos, essa palavra, você pode estar pensando, o que tem isso a ver com alinhamento e nivelamento? Ela fala acerca de um homem que, na verdade, ele não era mudo, surdo e cego, mas ele era possesso por um espírito mudo, surdo e cego. E na verdade Jesus não podia se comunicar com esse homem. Como é que Jesus ia comunicar com um homem que não podia ver, não podia falar, não podia ouvir? Mas Jesus então se comunicou com aqueles demônios. E o que ele fez? Ele deu uma ordem para que aqueles demônios saíssem. E quando aqueles demônios saíram, o que aconteceu? Muitos ficaram admirados, mas outros começaram a dizer que ele estava expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu. E então ele traz uma lição dizendo o seguinte: olha, se o diabo está acabando com o seu reino, eu não estou entendendo mais nada. Porque reino dividido não pode prevalecer, casa dividida vai cair. E ele então começa a falar: se eu estou expulsando o demônio pelo poder dos demônios, eu não estou entendendo mais nada. Mas se eu estou expulsando pelo poder de Deus, eu quero dizer que é chegado o reino de Deus. E aí Deus começou a falar no meu coração que a primeira coisa que aconteceu aqui nesse texto foi que aquele homem pôde falar, ouvir e ver. Então a primeira coisa que nós precisamos nivelar, querido, nesses dias, é a nossa boca e os nossos ouvidos. Se nós queremos ter uma vida diante da presença de Deus, nós precisamos nivelar a nossa boca e os nossos ouvidos. Por quê? A nossa boca para poder profetizar, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer que nós possamos profetizar. Então, se você não tem a sua boca, se você não tem o seu ouvido nivelado com a palavra de Deus, com o Senhor, você nunca vai desatar um chamado profético. Aquele homem, quando ele começou a falar o que aconteceu, todos ficaram admirados. Irmãos, esse demônio está trabalhando até hoje, e eu vou dizer uma coisa para te escandalizar, dentro da igreja, trazendo mudez, trazendo surdez, trazendo cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver calado, enquanto você não ouvir, enquanto você não vê, nada de diferente vai acontecer na tua vida. Você vai entrar, vai sair como alguém surdo, cego e mudo. Mas a partir do momento, querido, que você entender que esse demônio não pode operar na tua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a abrir a tua boca para profetizar, você vai começar a ouvir a voz de Deus, você vai começar a ter visões sobrenaturais, e aí então a glória de Deus vai se manifestar através da tua vida. E como aconteceu com aquele homem, as pessoas vão ficar maravilhadas com você. Entenda uma coisa: se você é um bom músico, você cuida, se você toca teclado como Highlander, das suas mãos. Se você trabalha, quem sabe, com culinária, você tem que cuidar do seu paladar, e assim por diante. Agora o profeta cuida da boca. Diga isso para o irmão: o profeta cuida da boca. Sabe por quê? Porque a unção do profeta é desatada pela boca. Tudo nessa terra acontece através do falar. Nós começamos a viajar o Brasil profetizando. Tem 7 meses que nós pregamos uma mensagem no Brasil acerca de tempo de acordarmos.
para os perdidos lá fora. Nós começamos a profetizar em muitas igrejas, viajando. Nós começamos o ano e Deus começou a nos honrar. Estamos inaugurando a casa de recuperação. Vamos começar um trabalho lá no morro. Eu fiz um videozinho aqui, levei nas igrejas por onde eu passei pregando agora, nos congressos. Eu preguei em congresso para mais de 1.500 jovens. Preguei em grandes igrejas nesses dias, com grandes homens de Deus. E uma das coisas que eu falei, querido, isso é normal. É normal você pegar um jornal e ver assim, olha, extra, gangue assume favela, sim ou não? Sim ou não? Agora, é anormal, e você vai pegar por esses dias o jornal, vai estar escrito lá, extra, igreja assume favela, desbanca tráfico, levanta igrejas dentro daquele morro, e a sociedade é mudada. Por quê? Porque o profeta tem que desatar a unção pela boca. Diga para o irmão do lado, por favor, cuide da sua boca. Então, querido, comece a nivelar a sua visão, comece a nivelar o seu falar, o seu ouvir com a palavra de Deus, irmãos. Tem muita gente que ele anda desnivelado, ele anda desalinhado com a palavra de Deus. Então o que sai da sua boca? Nada que presta. Está cheio de crente contando piada imoral, porque não tem a sua boca nivelada com a palavra de Deus. Está cheio de crente vendo pornografia, por quê? Porque não tem os seus olhos nivelados com os olhos de Deus. Está cheio de crente ouvindo conversa fiada, fofoca dentro de igreja, fora de igreja, em rádio e televisão, por quê? Porque não tem os seus ouvidos nivelados com a voz de Deus, com aquilo que vem de Deus, com a palavra de Deus. Então, querido, a primeira coisa que nós temos que entender é que se nós queremos entrar numa esfera profética, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos precisam ser nivelados e alinhados com a palavra de Deus. Eu oro por aqui, a partir de hoje, da sua boca só saia coisas que sejam aproveitáveis. Sabe, que você não seja um mensageiro do capeta para poder levar fofoca, contenda, calúnia, mas que você seja um mensageiro de Deus para levar as boas novas a esse mundo que está perecendo. Sabe, que você pare de enxergar coisas erradas. Sabe por que tem muita gente dentro da igreja que só enxerga erro? Porque a sua visão não está alinhada com a visão de Deus, está alinhada com a visão do diabo. Porque quem vem para julgar, irmãos, para condenar, para criticar é o capeta. E tem muito crente que os olhos dele são nivelados com os olhos do diabo. Ah, porque eu não volto mais na igreja? Porque naquela igreja tem isso, porque naquela igreja tem aquilo. Ah, eu agora não quero mais ser crente. Quantos aqui têm orado por uma igreja perfeita? Levante as suas mãos, deixa eu ver, por favor. Graças a Deus que todos aqui já aprenderam, não é? Porque se você estiver orando por uma igreja perfeita, eu vou orar agora para Deus te levar para o céu. Porque a igreja perfeita é só no céu. Só no céu, querido. Agora, quando você tem os seus olhos nivelados com os olhos de Deus, querido, você deixa de ver as coisas erradas e começa a ver oportunidade de crescimento, oportunidade de expansão, oportunidade de conquista. Se o outro não está fazendo, não tem problema, Deus me levanta que eu faço. Então entenda isso nessa noite. A partir de hoje, querido, os seus lábios, a sua mente, o seu ouvido vai estar nivelado, querido, com a palavra de Deus. A sua mente não será mais bombardeada, a sua mente não será mais oficina de Satanás, mas a sua mente será a mente do próprio Cristo. Amém? Segunda coisa que eu entendo dentro desse texto é que você precisa nivelar o seu espírito com o Espírito de Deus. Aqueles homens zombaram de Cristo, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, porque o espírito daqueles homens eram alinhados com espíritos demoníacos. Então eles viram, na verdade, em Jesus a realidade da vida deles. Eles tinham uma vida não alinhada com Cristo, mas uma vida alinhada com Beelzebu, com os demônios. E querido, só existe dois tipos de alinhamento no que diz respeito à sua vida espiritual: com Cristo ou com o diabo. Aí eu não me defini ainda o que eu sou, então você é do capeta. Então você é de Satanás, porque não tem três esferas dentro do nivelamento: ou você é, ou você não é. Então, querido, é tempo de você começar a nivelar o seu espírito com o Espírito de Deus. O espírito do profeta, ele tem que ter conexão direta com o Espírito de Deus.
É isso que acontecia com o profeta do nivelamento, irmãos. É por isso que Deus trouxe livramento muitas vezes através da boca desse homem. Por quê? Porque esse homem tinha contato direto com Deus. Esse homem tinha livre acesso à sala do trono. E foi por isso que Cristo morreu na cruz, irmãos, para te dar livre acesso à sala do trono. O seu espírito tem que estar ligado ao Espírito de Deus. Às vezes muitas coisas que acontecem na tua vida, querido, não foram rompidas porque você ainda não se desligou de espíritos malignos. Há muita gente que está na igreja, mas está ligado ainda a um espírito de idolatria. Há muitas pessoas que estão ligadas a um espírito de religiosidade, do homossexualismo, do lesbianismo, e assim vai por diante. E aí então ele não sabe por que não acontece um rompimento na vida dele. Por quê? Porque é necessário que o seu espírito seja nivelado com o Espírito de Deus. O que aqueles homens viram em Cristo, na verdade, era o que acontecia na vida deles e não na vida de Jesus. Nesses dias, querido, você vai ser desafiado a mudar a sua postura espiritual, a mudar a sua forma de ser, a sua atitude em Cristo. Você precisa deixar com que coisas sobrenaturais aconteçam na tua vida, mas para isso tem que haver uma conexão do teu espírito com o Espírito de Deus. Coloca a mão na sua cabeça, fale comigo: Senhor, se ainda estou ligado a algum espírito que não seja o teu espírito, nessa noite, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê poder e autoridade para renunciar todo espírito que não seja o teu espírito, porque a partir de hoje a minha alma, o meu espírito vai estar ligado ao Senhor, e eu decreto sobre a minha vida que eu vou ter conexão direta com a tua presença. Você crê nisso? Aplauda Jesus bem forte. Quando você nivela o seu espírito com o Espírito de Deus, sabe o que acontece? Você passa a ter discernimento das coisas espirituais. Eu, quando me converti, e alguém disse: olha, começa a buscar os dons, começa a pagar um preço. Eu falei: Deus, uma das coisas que eu quero na minha vida é discernimento. Irmãos, o diabo, ele tem engraçado com muitas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não têm discernimento espiritual. Ele não sabe quando é Deus, ele não sabe quando é o diabo, sabe? E tem muita manifestação do diabo, irmãos, às vezes no nosso meio. Quando se fala de satanista no meio da igreja, todo mundo tem um pensamento que satanista vai chegar de preto, amém, com a unha pintada de roxo, né? Fazendo assim para todo mundo, e começar a fazer um monte de mandiga, né? De coisas lá para poder invocar o diabo. Isso não vai acontecer, irmão. O diabo, quando trouxer satanista, e já está trazendo para o meio da igreja, vai trazer, sabe como? Disfarçado. É assim que o diabo vem, como anjo de luz. Os seus enviados também não verão, sabe, como aquela mentalidade que você tem do diabo, com 2 chifres, uma capa vermelha, um tridente e um rabinho balançando. Peca, peca. Porque essa é a mentalidade. Não vai ser assim que ele vai manifestar. Não é assim que os mensageiros, muitos irão entrar, sabe como? Como pessoas que oram, como pessoas que pagam preço, vão querer comprar a visão da igreja, vão querer abraçar a causa, e quando você menos assustar, sabe o que ele fez? Assumiu o seu território. Nós vamos falar sobre isso daqui a uns dias. Então, querido, tenha discernimento, não fique empolgado com muita coisa, saiba buscar em Deus discernimento daquilo que é celestial e daquilo que é maligno. Amém? Amém? Outra coisa que nós precisamos aprender a nivelar é a nossa vida com o reino de Deus. Você tem que aprender a nivelar a sua vida com o reino de Deus. O que é isso, pastor? Jesus, quando andou nessa terra, Jesus nunca pregou sobre igreja. A palavra igreja, eclésia, veio de Roma. Ela não veio do original grego, do hebraico, ela veio dos romanos. Porque na verdade Jesus, quando pregava na terra, ele pregava sobre o reino. Ele não pregava arrependei-vos para chegar a fogo para as nações, Assembleia de Deus, Batista, não. Ele pregava sobre o reino. E hoje as pessoas têm que aprender a nivelar a vida pessoal com o reino de Deus. Porque nós não temos que ter uma visão local, nós não temos que ter uma visão congregacional. Ipatinga é uma cidade que tem que ser desbancada um principado chamado divisor de reino. Dentro de Ipatinga, pastor briga com pastor, irmão, disputa ovelha, xinga o outro, prega na igreja dele aquilo que está acontecendo na igreja do outro. Sabe por quê? Porque não tem visão de reino. Uma das coisas que está produzindo o crescimento na Fogo para as Nações é que nós não nos preocupamos.
Alguém me perguntou esses dias, pastor, o que tem na sua igreja no canal? Eu falei, não tem nada. Eu liberei todo mundo, quem quiser ir para retiro de outra igreja, vai. Aí o cara, vou te fazer uma pergunta indiscreta. Eu falei, qual é? Você não tem medo de perder ninguém, não? Eu falei, querido, eu não ganho ninguém para mim, eu ganho para Cristo. Você nunca vai me ver brigando com alguém porque saiu da igreja, irmão. Ah, mas saiu com problema, que Deus abençoe. Ah, mas saiu aqui causando contenda, que o diabo carregue. Ah, eu quero ir para outra igreja porque lá eu senti bem, que Deus o abençoe. Por que nós estamos conquistando, irmãos? Porque nós temos visão de reino. A nossa visão não está ligada a um ministério. Por favor, querido, não deixe o orgulho entrar no seu coração pelo que está acontecendo nesse lugar. Não deixe a autossuficiência, a soberba entrar na tua vida. O que está acontecendo nesse lugar é que essa igreja está nivelando a vida dela com o reino de Deus. Tem domingos que saem dessa igreja 4, 5 grupos para pregar em igrejas locais. Tem domingo que viajam pessoas para pregar em outras igrejas. Nós não pregamos a fogo para as nações, pregamos Jesus, pregamos o reino de Deus. Essa era a mensagem de Cristo, irmãos. Ele sempre falava sobre o reino. E vou te falar uma coisa aqui para te escandalizar agora. O batismo de Jesus não foi um batismo de salvação. Não foi um batismo de arrependimento, porque ele era o Filho de Deus. Na época passada, todos os grandes homens, filósofos, profetas, eles tinham um batismo que identificava com aquilo que ele fazia. Por exemplo, Sócrates tinha o seu batismo. Platão tinha o seu batismo. Seus seguidores tinham que batizar para dizer, eu sou o seu seguidor. E aí, levanta-se um homem, filho de um sacerdote, vindo de uma linhagem sacerdotal, mas que abriu mão do linho, da comida preciosa que o sacerdote tinha direito, das primícias, para viver no deserto. Esse homem começou a se alimentar de gafanhotos e mel silvestre. Esse homem deixou o linho fino para vestir pele de camelo. E esse homem prega uma mensagem dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E sabe o que aconteceu? Uma multidão começou a deixar o luxo do templo em Jerusalém, caminhar mais de 20 quilômetros a pé, para chegar até o Jordão, comendo poeira debaixo de um sol escaldante, para ouvir uma mensagem contida de uma essência. Que essência era essa? A essência do reino. E aí então chega Jesus, e quando ele foi batizado com o batismo do reino. É só você ler a Bíblia, irmão. Depois que ele foi batizado, ele foi tentado, e aí depois de 40 dias, 40 noites, sabe o que aconteceu? Ele venceu a tentação, ele começou a pregar, é chegado o reino de Deus. Só podia pregoar a mensagem aquele que tinha recebido o batismo. Até então ele não tinha pregado sobre reino, porque ele não tinha um batismo de reino. Quantos estão entendendo? Eu quero profetizar na sua vida hoje. Você vai receber um batismo do reino. A partir de hoje, querido, você vai ser um com aquele que proclama o nome do Senhor. Você vai ser um independente daquilo que o irmão gosta, daquilo que o irmão faz, dos seus dogmas, das suas doutrinas. Deus está trazendo unidade ao seu corpo. Deus está nivelando a tua vida com o reino de Deus. Por que nós vamos trazer aqui pessoas de todos os níveis? Porque nós pregamos a mensagem do reino. Já imaginou um domingo você está aqui, o Marcos Feliciano vai estar. No outro você chega aqui, está o DJ Alpiste. Mas o que é isso? Que bagunça é essa? É o reino. É o reino. E outra coisa, que quando você, querido, nivela a sua vida, ouça isso por favor, em nome de Jesus, como seu pastor. Quando você nivela a sua vida com o reino de Deus, você deixa de se preocupar com o reino dessa terra, com as coisas naturais. Você começa a se preocupar com as coisas sobrenaturais. E aí cumpre-se aquela palavra que está lá em Mateus, que nós buscamos primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E aí o que acontece? As demais coisas, irmãos, o diabo está cegando a igreja. Por que ele faz você buscar primeiro as suas coisas? Porque isso te impede de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu. Então quando você busca ao Senhor, sabe o que acontece? Olha só o que o reino de Deus traz, me ouça por favor.
Tem muita gente buscando dinheiro nessa terra, riqueza nessa terra, fama nessa terra, sabe, conquista nessa terra. Mas quando você busca o reino, sabe o que acontece? Junto com o reino, Deus traz a salvação da sua casa, Deus traz a cura para a sua vida física, Deus traz a prosperidade. O reino de Deus tem tudo aquilo que você necessita. Então, por favor, tire os seus olhos das coisas dessa terra, meu irmão, e comece a olhar para as coisas celestiais, e aprenda a buscar o reino de Deus. E aí então, a sua vida será uma vida bem sucedida. É tempo de entendermos isso, irmão. Pastor, o meu sonho é casar. Tudo bem. Pare de ficar buscando um irmão dentro da igreja. Comece a buscar Jesus. Porque aquilo que é seu está guardado. O meu sonho é ter um carro zero. Tudo bem, pare de buscar o carro zero. Comece a buscar a Jesus, porque aquilo que é seu está guardado. O meu sonho é ver a minha empresa alavancar. Então pare de se preocupar com a sua empresa. Preocupe-se com o reino de Deus. Eu aprendi uma coisa com Deus, que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida daquilo que é meu. Eu sou alguém sucedido, alguém abençoado, por quê? Tem 7 anos que eu não busco nada para mim. Quando o ano começou, eu tinha uma coleção de relógios, alguns por sinais caríssimos. E eu tomei uma decisão na minha vida, de todo lugar que eu for, onde eu vi um profeta, eu reconhecer um profeta, eu tirar um relógio meu e dar para ele. Primeiro que eu tinha era um banhado a ouro, um relógio maravilhoso, lindo. Cheguei e vi um profeta, e um profeta judeu, eu fiquei doido. Ranquei o relógio, ranquei a pulseira de ouro, ranquei os 100 reais que eu estava na carteira, entreguei tudo que eu tinha para ele. Depois eu cheguei num outro lugar, um outro profeta. Esses dias eu tinha um relógio, meu irmão, só tem 7 no Brasil. Olhei para um profeta, pastor Arlindo, falei com ele: meu irmão, eu tenho que selar uma aliança com o senhor, está aqui o meu relógio. Esses dias eu estava com o pastor Marcos Feliciano, eu estava com um relógio, um Texas americano maravilhoso, está aqui o meu relógio. Aí eu contei um testemunho que eu estava orando, Deus falou comigo: filho, se prepare, você vai usar só Rolex daqui uns dias. Aí, terminei de pregar num congresso de 1.500 jovens, lá no final estava um cara do meu lado, falando: pastor, por favor, eu sei que Deus vai te dar só Rolex, mas aceita esse relógio meu. E o relógio do cara, irmãos, um luxo, uma coisa maravilhosa. Eu falei: tudo bem, irmão, eu sou humilde, até o Rolex chegar eu fico usando esse aqui. Brincadeira, aceitei porque, como diz o pastor, se o irmão tem o dom de, eu tenho o dom de receber, né? Então se você sentir de Deus que é para me dar alguma coisa, eu também senti de Deus que eu vou receber de você. Amém? O Ronald sentiu de Deus de me dar essa camisa linda, tá vendo? Esse aqui foi o Ronald, ele está cuidando de mim. Eu falei: Ronald, eu também vou receber, eu senti de Deus de receber. Quando deu ontem, eu estava lá e o apóstolo Maurício pregando. E aí eu olhei para o meu relógio, esse relógio que eu ganhei esses dias, o relógio olhou para mim, sabe aquela coisa, aquela química? Rolou, e eu falei: não, esse não. Foi um cara que me deu, Senhor. Aí o Gabriel virou e falou assim: e aí, velho, não vão ofertar nada hoje, não? Aí eu ranquei o relógio, falei: Deus, esse é o último. Querido, eu não tenho o meu coração apegado às coisas materiais. Eu já nivelei a minha vida com o reino de Deus. E eu acredito que quando a minha vida é nivelada com o reino de Deus, sabe o que vai acontecer? A colheita será 100 por 1. Eu vou colher 100 vezes mais. Como diz o pastor ontem, né? Já imaginou uma árvore cheia de relógio? Nivele a sua vida com o reino de Deus. Eu tenho a minha vida nivelada com a igreja católica, apostólica, romana. Então chuta aquele laço. Nivele a sua vida com o reino de Deus. Eu tenho a minha vida nivelada com uma Assembleia de Deus. Chuta aquele laço. Nivele a sua vida com o reino de Deus. Irmãos, eu não tenho problema nenhum. Se eu chegar numa igreja onde os irmãos usam aquele pitucão, sabe, que não pode usar nada, eu vou chegar lá e vou bater palma. Se não puder bater palma também, entendeu? Eu só canto. Se eu chegar em um lugar que todo mundo está lá, eu já preguei igreja só de metaleira, irmãos. Eu chego lá também, toco rock, canto rock. Eu vivo o reino de Deus, irmão. Eu vivo o reino de Deus. O reino de Deus não é limitado a argumentos ou a regulamentos humanos. O reino de Deus não está ligado, irmãos, a um RI. Já viu igreja? Primeira coisa que a igreja tem? RI. Alguém sabe o que é RI aqui, irmão? Não, na exceção de uma igreja livre, né? Regulamento interno. Não coma pimenta. Está no regulamento interno. Se você comer, vai para o inferno.
Eu conheci um irmão que ele foi excluído da igreja, sabe como? Desmaiado. Ele estava andando de bicicleta lá no Inhapim. E aí uma irmã, uma senhora, bateu nele de carro. A mulher ficou desesperada, colocou ele dentro do carro, e eles acordaram e levou para o hospital. Ele ficou 2 dias sem coma. Quando acordou, o pastor estava do lado dele. Ele falou: glória a Deus, o pastor está aqui, que bênção. E aí, pastor, veio me visitar? Não, vim te excluir. Me excluir por quê? Porque você, depois do acidente, estava no carro com a mulher sozinha. Isso é contra o RI da igreja. Pastor, mas eu estava desmaiado. Não importa. Normas foram feitas para ser cumpridas. Ouça aqui, querido. Quando a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade, é que nós temos que entender uma coisa, querido: não estamos limitados a regras humanas. Nós temos um Senhor, e quando nós liberamos a nossa vida a Ele, sabe o que acontece? É Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos direciona. Jesus disse isso aqui, irmãos, que reino dividido não pode prevalecer. Está dentro da palavra que nós lemos. Estou pregando dentro da palavra que nós lemos, talvez não citando. Nós não podemos mais continuar, irmãos, como uma coxa de retalho. Eu faço parte da denominação tal, da tal, da tal, da tal. Aqui não tem nome de igreja. Está escrito fogo para as nações. Alguém diz: coloca a igreja, coloca ministério, coloca não sei o quê, coloca ministério internacional. Você já viajou em 14 países, coloca a catedral. Aqui não tem nada, aqui nossa visão é do reino. A igreja não é essas paredes, a igreja é você. Se amanhã o diabo tentar fechar esse lugar, a gente vai para a praça. Sabe por quê? Porque temos visão de reino. Igreja tem visão de reino. Amém? E aí Jesus não parou por aí. Ele disse também que uma casa dividida, ela cai. O que é isso, querido? É tempo de você nivelar a sua família. Meu irmão, por favor. O maior projeto de Deus na terra, reino e família, são seus 2 maiores objetivos para a humanidade. E meu irmão, se a sua família hoje não estiver alinhada à sua visão, querido, aos seus sonhos, aos seus projetos, você é um fracassado. Eu tenho maior tristeza de chegar em alguns lugares quando eu viajo e ver um filho de um pastor desviado. Um dia eu estava orando por um e falei: Deus, mas por que o cara é desviado? Deus falou comigo: porque o pai dele nunca nivelou a família com a visão que ele tem. Os meus filhos, meu irmão, eles têm a mesma visão do que eu. Eu procuro passar isso para eles. A minha esposa tem a mesma visão do que eu. Talvez não tão ampliada, né? Às vezes ela é o meu freio de mão, entendeu? Para mim não fazer besteira, ela está sempre calma, não é assim não. Opa, né? Ela é a minha profeta maior, né? Então eu sou o maluco, ela é equilibrada. Junto nós somamos. Amém? Essa é a verdade. Eu sou o pirado, ela é a normal. Então tem que haver para que a balança, tá ligado? Amém? Tem que ser assim, irmão, né? O dia que eu falei para ela: meu bem, estou num propósito de barba. Ela: faz comigo não. Eu falei: já fiz, né? E ela fica: meu Deus do céu. Irmãos, a última vez que eu fiz esse propósito de barba, eu lembro que eu cheguei num casamento com o André, de um parente da André, lembra disso? Os caras estavam rindo da minha cara. Olha o Bin Laden ali. Ai, quem que é cara esquisito? E eu olhando, falei: Deus, eu estou pagando um micão, mas o Senhor vai me honrar. Irmãos, é tempo de seriedade com as coisas de Deus, querido. É tempo de você começar a entender. Nivele a sua família, irmãos. Comece a injetar ânimo na sua esposa, varão de guerra. Minha irmã, comece a injetar ânimo no seu esposo. Filhos, comece a injetar ânimo dentro da sua casa. Como é que você quer ganhar a sua família se a sua família não tem um alinhamento ou um nivelamento com aquilo que você prega para eles? Casa dividida, irmãos, não pode prevalecer. O maior ministério de um homem, querido, é a família. Se você não vai bem nesse ministério, você é reprovado em todos os demais. E o diabo hoje, irmãos, ele sabe disso. Porque uma família concentrada em Cristo é um sacerdócio que está se levantando quando não recebe. Tem muita gente deixando de receber por causa de alguns. Estamos todos amarrados ao mesmo propósito, ao mesmo espírito. Tem gente deixando de receber por causa de você, irmão, porque você não consegue alinhar a sua visão. Eu quero implantar uma visão. Deus já nos deu uma.
E eu quero profetizar agora sobre a liderança dessa igreja. Aquilo que Deus me deu, quando chegar até você, vai ser ampliado. Vai ser porção dobrada. Vai ser porção dobrada. Ah, eu estou impactado com o que está acontecendo no ministério do meu pastor. É porque você não tem nem noção daquilo que vai acontecer no seu. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem subiu ao teu coração. Mas é sobrenatural aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Desse lugar vai sair grandes ministérios de adoração. Grandes. Deste lugar vai sair profeta para todas as nações. Deste lugar vai sair apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores. Sabe como eu vejo esse lugar? Uma grande incubadora. Estamos sendo preparados. Estamos sendo treinados. Esses 12 meses serão meses de treinamento. Deus está nos preparando, querido. Sabe para quê? Para entrar na casa do valente. O texto diz que o valente se guarda, mas nós somos mais valentes do que ele. E sabe o que a Bíblia diz? Quando você entra na casa daquele que é valente, porque você é mais valente, sabe o que você vai fazer? Você vai desarmar ele. Depois você vai liquidar ele e ainda vai ter direito a todos os despojos. Alguém sabe o que é despojos? O que são os despojos? Quando você ganha uma guerra, você tem direito de pegar tudo que está naquele país para você. Eu quero dizer uma coisa: tudo que o diabo roubou, querido, tudo, Deus nesses dias vai entregar na tua vida. Deus vai trazer na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, porque a partir de hoje, eu e você temos uma só visão, e estamos ligados a Ele. A nossa visão é celestial, a nossa não é dos 12, não é dos 13, não é dos 70, é de Jesus, é do Senhor, é uma visão do reino de Deus. Diga para o irmão do lado: o diabo é valente. Agora enche o peito aí. Mas nós somos os mais valentes. E nessa visão, nós vamos entrar na casa dele. Vamos desarmar ele. Vamos pisar na cabeça dele. E vamos ter direito a tudo aquilo que um dia nos foi roubado. Se você crê, expresse a sua adoração ao Eterno. O nível ministerial chama-se o nível da unidade. O nível da unidade é o que vai começar a acontecer entre nós, como igreja, como família. Vamos andar nivelado, num só propósito, numa só visão, numa só unção. Amém? Amém? Vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso, querido. Por favor, abra comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Já estou encerrando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Amém? Dentro de 1 Coríntios, vamos lá para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8 ao 13.